Olá, boa tarde. Meu nome é Denise Matar e nós estamos de volta na nossa série que se chama Diálogos Instigantes, que é uma série promovida pela Galeria Almeida Ideia. Sejam todos bem-vindos para a nossa conversa. Hoje nós vamos falar do Milton da Costa e vocês vão ter a oportunidade de ver um pequeno conjunto de obras bem emblemáticas do artista que mostram o percurso do seu trabalho. Naturalmente que é um conjunto resumido, mas como vocês vão ver, vai dar para compreender a qualidade e a originalidade da obra do da Costa. O ponto de partida das nossas conversas são sempre as exposições feitas pela Galeria Almeida Ideia, que era sempre juntando o acervo deles com o de colecionadores. E a gente fez uma exposição do da Costa, maravilhosa, entre agosto e dezembro de 2018, na galeria, que eu fiz a curadoria e que recebi todo o apoio do Alexandre da Costa, que conheço há muito tempo, né? Quando eu fiz a exposição, eu dei para a exposição o título de A Cor do Silêncio. E quanto mais passa o tempo, mais eu acho que esse título tem tudo a ver com o da Costa, porque a obra dele é uma obra reflexiva, disciplinada, silenciosa, mas ao mesmo tempo ela é plena de cor, ela tem uma emoção densa na obra dele. Então, eu acho que esse título, A Cor do Silêncio, eu fiquei muito feliz com ele. O da Costa nunca se importou com elogios ou com críticas, ele sempre seguiu o caminho que ele quis. Então ele foi da figuração impressionista até a metafísica, do cubismo à simetria da luz, da forma concreta até a sensualidade da curva. Tudo sem confrontos, sem provocações, e ele sempre conseguiu conciliar contradições. Eu diria que o trabalho dele tem um equilíbrio inquieto e que é aí que reside a potência da obra dele, tá? Lembro para vocês que no site da galeria vocês podem fazer o download do catálogo, tá? Todos os catálogos, todas as exposições da AD, vocês podem no site da galeria fazer o download do catálogo, tá? Porque o do da Costa está totalmente esgotado, né? Aí, para conversar comigo, eu convidei o Alexandre da Costa, que é filho do artista, e, aliás, ele é filho de dois artistas, né? Porque a mãe dele era a Maria Leontina. Eu cheguei até a pensar em falar sobre ela nessa live, mas eu cheguei à conclusão que não, que eu prefiro fazer uma só sobre ela e o trabalho dela, tá? Aí o Alexandre, que é filho de dois peixes grandes, né, também é artista. Mas o trabalho dele é completamente diferente dos pais. Ele nasceu no Rio de Janeiro em 59, é artista visual, músico, ator, cineasta e poeta. Ele já fez 17 exposições individuais no Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Montevidéu, Uruguai e mais de 90 coletivas no Brasil e no exterior. Foi professor do Parque Lage, gravou 2 discos, um de composições que se chama Antimatéria, que é maravilhoso. Ele dirigiu 14 filmes de curta-metragem e está finalizando seu primeiro longa-metragem, que tem um nome interessantíssimo, chama A Sobrancelha é o Bigode do Olho. O trabalho do Alexandre tem um humor, que é uma coisa que eu gosto muito. Eu vou chamar aqui o Alexandre para conversar com a gente. Ah, yes! Parecia figura com Agora chapéu. foi. Ah, Tá vendo a figura com chapéu? agora sim. Olha aí. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos. É a figura com chapéu, ó. Que Mas tinha dado um bom! problema, que eu também não sei qual era. Ah, gente. Tudo bem? Vamos Bom, lá. então vamos lá. Eu não estava vendo nada, nem o quadro, nada. Agora deu tudo certo. Então, vamos começar aqui a nossa conversa. Seja Vamos. bem-vindo. Sempre tem aquele momento estresse na entrada, a gente já todo mundo acostumado com live, esse sofrimento, mas faz parte.
Tá? Uhum. Pronto. Aqui, ó. Aqui eu vou Ah, botar ótimo. aqui a nossa live da Costa. Eu já estou aqui pequenininha e nós vamos começar a contar, né, Ale, a história do da Costa e eu vou Vamos. contando a história e você vai me contando detalhes, tá? Então aqui, olha, o Milton da Costa, ele nasceu em Niterói em 1915 e faleceu no Rio de Janeiro em 1988. E ele foi um artista super precoce. Ele começou a fazer aula com 14 anos de desenho em Niterói. Ele conheceu o Antônio Parreiras. Ele não foi aluno do Parreiras, mas o Parreiras deu uns palpites ali na obra dele, algumas orientações sobre luz, cor e sombra. E, aos 15 anos, ele se inscreveu na Escola Nacional de Belas Artes, mas ficou pouco tempo porque veio a Revolução de 30, né? E aí, aqui a gente tem Isso. uma Quando imagem. ele chegou. É. Pode Não, quando ele falar. chegou realmente no Rio, a escola estava fechada pela Revolução de 30. É, exatamente. Exatamente. Então, ele acabou indo trabalhar com o pessoal do Núcleo Bernardelli, que é essa imagem que Uhum. vocês veem aqui é uma imagem maravilhosa, aliás, raríssima, né? Do Núcleo Bernardelli. Só que ele Raríssima. era muito mais jovem do que todo mundo, né? O Pansetti, o Você vê ele Camfiorito, o magrinho, Lechowski, magrinho aqui à direita, né? esse bem Magrinho, magrinho, bem no magrinho aqui à direita, é cantinho o último aqui, da direita. ele, bem no cantinho, ele é o da Costa, que ele era muito mais novo do que todo mundo. E o tipo de obra que ele fazia era o tipo de obra que fazia todo o grupo do Núcleo Bernardelli, que era inspirado um pouco na Escola de Paris. Mas eu acho que ele também tem uma certa influência dos Macchiaoli, né? Porque esses trabalhos, esse primeiro assim menorzinho, ele é pequenininho, feito em cima da madeira, né? Uma coisa que o Sobre madeira. Pansetti fazia muito. Ó, temos alguém da Alemanha que está assistindo a gente, ó, que delícia. E Caixa acho de que tem a charuto. ver. Eles usavam muito tampa de caixa de charuto, né? Exatamente, né? É. E você me contou que nesse período, nos anos 30, o da Costa até fez música, é verdade isso? Conta pra gente. Pois é verdade. Pouca gente sabe, né? Naquele documentário do Mário Carneiro, o Mário Carneiro fez um curta-metragem de 20 minutos, Milton da Uhum. Costa Íntimas Construções, que eu fiz o roteiro com ele, então acabei narrando o filme, fiz a música do filme. E eu contei para ele essa história, que ninguém sabe, né? Uma história de boemia da década de 30, mas que é a Uhum. seguinte: ele estava numa mesa de bar com outro amigo caricaturista, também pintor, J. Cortez, acho que Jaime Cortez, e junto na mesa estava Custódio Mesquita, o grande Uau! compositor, né? Compositor de Uhum. Nada Além de uma Ilusão, com o Mário Lago, né? Enfim, e eles compuseram uma marcha de carnaval nessa mesa de bar, chamado Coração Camarada, isso em 1935. O nome é Que é ótimo. assim, não fez sucesso nenhum, mas é assim, o refrão é assim: no meu coração, cabe um amor, cabem dois, cabem três, e quem sabe, talvez haja lugar até para 4, 5 ou 6, 7, 8, 9, 10, no meu coração, no meu Ai, que coração. E a Aurora maravilha! Miranda, e foi gravada em 1935 pela Aurora Miranda, irmã da Carmen Miranda. Que Né? máximo! Ai, que ótimo! Os talentos variados, Se né? ele não tivesse me Adorei. contado isso, Denise, se ele não tivesse me contado isso, eu não saberia nunca. Né? Eu soube, sabe por quê? Porque aqueles fascículos da Abril Cultural, da década de 70, 1970, que eram fascículos que Uhum. vinham com um disco vinil médio Sei. sobre cada composição, música popular brasileira. Então, vários compositores. O do Custódio Mesquita, ele comprou, e lá no encarte estava um texto que estavam os parceiros do Custódio Mesquita. E aí tinha lá J. Milton. Ele falou: olha, esse J. Milton aqui sou eu. Então, assim, na verdade, Ai, na que música, maravilha. ele está como J. Milton, né? E o J. Cortez. Quer dizer, ele pegou o J do Cortez e botou o J. Milton. Então é Custódio Mesquita, J. Milton, J. Cortez, essa marchinha de carnaval. Uma delícia. Adorei a Martinha. É, Olha, aqui a gente tem um autorretrato dele nesse período, todo bonitão, né?
E aí eu De queria, e bigode, aqui é. a gente tem esse tipo de trabalho que é bem Machiavelli, né? Esse trabalho que vai fazendo as manchas, são trabalhos relativamente pequenos, esse tem 16 por 25, né? Aí ele viaja também, esse já é um trabalho, já é um pouco posterior, você sente o trabalho dele crescendo, né? É uma paisagem de Ouro Preto, e aqui em 39 a gente já vai ter um trabalho, um dos temas dele, que é o carrossel, que ele irá pintar a vida inteira, né? É. O que eu acho interessante é que o trabalho do Da Costa já fica claro, desde esse comecinho, que ele não se interessa por esse nacionalismo vigente. Todo o trabalho bem nacionalista que estavam fazendo o Portinari, de Cavalcante, ele não tem interesse para o Da Costa. O Da Costa sempre vai ter um trabalho muito mais voltado para temas que o interessam, temas lúdicos e às quais ele irá retornando de várias maneiras, né? Aqui a gente tem uma imagem, a gente já está aqui nos anos 40, né? E ele, então, vai para o Rio de Janeiro e ele vai morar na famosa pensão da Djaneira, né? Que era uma pensão, devia ser animadíssima essa pensão, né? E aí ele tem um É, caso com a uma zona, Djaneira né? Eu soube que tumultuadíssimo, né? ela cozinhava muito bem, e Uhum. cozinhava para todos ali, né? Não, e ela era braba, Você me porque ouviu? todo mundo É, ela diz que eles cozinhava muito tinham. bem. E aqui a gente tem uma foto maravilhosa, gente. Está pequenininha de ver É, aqui, mas a gente tem o Milton da Costa, o Percilau, o Augusto Rodrigues, a Djanira e o Alcides da Rocha Miranda atrás. E na exato. parede a gente tem dois trabalhos, tem um do Pansetti e o outro do da Costa mesmo, né? Uhum. Então são É, trabalhos essa foto é assim. linda. É, Essa foto é maravilhosa, né? É é, uma foto super incrível, né? Então, aí ele ganha o prêmio de viagem ao Brasil, né? Eu uhum. nunca soube se ele fez essa viagem. Você sabe me dizer, Alexandre? Não sei também, nunca não comentou, não. Não sei se foi se foi essa que ele foi para Minas ou realmente Talvez, né? Se bem que o trabalho para de Ouro Minas é Preto, né? datado de antes, né? Não Aí me lembro dele ter aqui comentado. Aqui ele começa a fazer uma série de pesquisas sobre os elementos geométricos, né? Eu acho esse trabalho tão interessante e, ao mesmo tempo, já vai linkando, a gente já sente chegar essa pintura metafísica, né, Alexandre? Esse Uhum. interesse dele pela pintura metafísica. Olha que beleza que é esse É, trabalho, que é de é, 42. Eu acho lindíssimo, né? Até que ele vai alcançar essa fase, que é uma fase muito conhecida dele. Essa é uma obra de 41, né? Os Ciclistas. Alguém aqui uhum. comenta que lembra o Carlo Carrà. Realmente tem toda essa pegada da metafísica, né? Italiana. Só que eu É, acho que tem uma diferença fundamental do trabalho do Da Costa, que sempre vai ter essa diferença, porque essa metafísica dele é uma metafísica solar. O quanto que a gente sente, né, nessas obras metafísicas europeias um certo peso, uma certa uhum. melancolia e uma certa tristeza. O trabalho do Da Costa é um trabalho solar. Esse trabalho da piscina, que é da Fundação Roberto Marinho, é uma É, beleza, né? uhum, Esse uhum. trabalho. E aqui a gente já tem uma outra visão aqui do carrossel, O o mesmo carrossel, carrossel que ele já tinha feito, mas aí agora com essa nova visão. É capaz que na infância dele deve ter essa coisa do parque de diversões, do carrossel, deve ter tido né, Uma marca, né? uma Alguma marca para coisa que o ele, né? O pai marcou, né? dele, o meu avô, que eu não conheci, ele enfeitava carros de carnaval, meu avô. Ah, é? É, aqueles carros de. Porque no De carnaval, década Corso, de. né? Lá no início do século XX, o carnaval não era esse carnaval que a gente tem hoje. Eram carros que Uhum. se fantasiavam, que se
que se cenarizavam, né, para poder sair com as pessoas chamava que saíam em cima dos corso, carros. Né? Era o corso. Aí O os corso, carros estão exatamente. um atrás do outro, né? Ele contou que meu avô ele decorava esses carros de carnaval. Que O pai máximo! do A Milton. gente vai, aos poucos, a gente vai Engraçado. descobrindo coisas, né? E aí, então, eu falei que ele ganhou o prêmio de viagem ao Brasil, mas aí ele começa uma nova série muito interessante, que é uma série que ele faz esses rostos alongados, onde a gente já vê esses volumes, e esses volumes de luz e sombra, que será uma marca dele, né? Aqui tem um outro trabalho que também é uma beleza. Lindo. Esse trabalho especificamente ele apresenta na grande exposição de 1944, que acontece em Belo Horizonte, né? Na qual ele tem alguns trabalhos que são destruídos, né? Sim, tem são os manequins. Tem uma foto preta e branca dele, são os manequins que foi realmente destruído na exposição. Retalharam esse quadro na exposição. Bem como dessa censura, fase, né? aqui. É uma coisa terrível. Isso em 1944, né? E aí ele recebe, em 1945, exatamente com essa obra, ele recebe o prêmio de viagem ao exterior no Salão Nacional de Belas Artes. Aí o Alexandre estava me falando que volta e meio perguntam se é ele nesse quadro, né? Mas você nem tinha nascido ainda, né? Não, nem tinha nascido, claro. Às vezes tem gente que acha que eu sou aquele menininho ali. Não, não sou. Posso ser o cachorrinho, mas o menininho... Na verdade, a gente acha que é a Djanira. Ele e a Djanira, porque capaz. ela está pintando também. Poderia ser, parece, né? Aqui uma foto dele em 45. Mas como você parece com seu pai, hein? Esse olho fundo, né? Muito parecido, né? E aqui, então, ele viaja para a Europa, mas por causa da guerra, ele vai primeiro para os Estados Unidos, fica em Nova York, no Art Students League, depois ele vai para a Europa, viaja para Paris, chega em Paris, estuda na Académie Grande Chaumière, mas, na verdade, ele sempre dizia que muito mais importante do que esses estudos foi ele ver pessoalmente a obra do Vermeer, do Grunewald e, principalmente, com a ajuda do Cícero Dias, que ele conheceu pessoalmente o Picasso e o Morandi. Exatamente. Eu tenho um texto dele aqui, Denise, eu tenho um texto dele aqui que eu resgatei. Que maravilha! Dessa época, né? Que ele foi para Paris, encontrou Cícero Dias, né? E visitou os ateliês de Braque, Rouault e Picasso. Uau! E aí tem um relato dele, vou ler rapidamente. Leia, impressionado pela presença do grande artista, do Picasso, né? Apesar de sua pequena estatura. Mas não posso esquecer seu olhar penetrante. Creio mesmo que ele via tudo com seus olhos de águia. Possuía um olhar quase mágico. Fitava as pessoas e as coisas com intensidade. Tive um rápido diálogo e recordo, entre outras coisas, que ele falou a respeito do Brasil. Confesso que nunca vi desarrumação maior no ateliê de um pintor. Até sua paleta se encontrava jogada no chão. Isso mostra que um artista de tão grande porte podia trabalhar no meio da mais inesperada confusão e desleixo. O seu gênio pairava acima de todas as coisas. Bastava que reinasse a ordem em seu cérebro privilegiado, que destruía e reconstruía a pintura. Ai, que lindo esse texto, adorei. Maravilhoso. Isso eu acho que saiu no livro do Antônio Bento, se eu não me engano. Maravilhoso esse texto, adorei. Aí ele volta para o Brasil e quando ele volta, gente, olha que coisa linda esse trabalho que se chama O Menino e o Cavalinho, que ele faz na volta. É pura poesia, né? E aí a gente já sente todo... Ele ainda tem a gente ainda sente um pouco essa influência metafísica, porque o que eu acho importante compreender é que antes dele ir para a Europa,
ele já havia aberto o campo de possibilidades dele. Essa ida para a Europa, na verdade, ela só mune ele de outras vivências, mas, na verdade, o trabalho dele ele já estava todo, né, definido, né? Todo construído. Né? Aí, em 1900, ele volta para o Brasil e, em 1948, ele vai casar com a Maria Leontina em 49 e conhece a Maria Leontina em 48. Mas eu sempre quis saber como eles se conheceram. Eu queria que você contasse para a gente, que eu não sei. Não, então, bom, eles me disseram que os dois já eram pintores, né? Já tinham uma carreira de pintores, os dois, mas eles se conheceram, é curioso mesmo, num jantar ou uma festa em homenagem ao Alexander Calder, que estava aqui no Brasil, no Rio de Janeiro ou em São Paulo, aí já não sei. Mas em 1948, se conheceram nesse jantar. Ai, que lindo! Jantar, né? E, então, quer dizer, e casaram um ano depois, em 49. Né? Então, acho que é um curioso, casamento muito rápido para aquela época, né? É meio até rapidíssimo. Aí eu já não sei, porque eu não estava por aqui, né? Mas eu acho que eles se entenderam, né? Nossa, e vão ficar juntos a vida inteira, né? O Alexander Calder é aqueles dos móveis, né? O escultor que fazia aqueles móveis lindos. Tal. Nossa, você se conhecer num evento para o Calder é tudo de máximo, né? Bom, eu sou fã do Calder, eu acho o Calder um gênio. Bom, eu vou mostrar para vocês aqui a sequência do trabalho dele quando ele volta, né? Então, ele vem morar em São Paulo, né? Porque com a Leontina, né? A Leontina era irmã da Maria Eugênia Franco, que é uma crítica de arte também super importante, que a gente estava conversando, né? Sobre que a gente precisa resgatar esse trabalho da Maria Leontina. E, ao mesmo tempo, nesse momento que ele retoma essa pintura, a gente vai ver vários elementos que ele vai fazer a vida inteira. Então, esses rostos ovalados que vão se tornar uma marca dele, esses contrastes de luz e sombra, essas figuras que são a frente e o perfil, né? Você tem o rosto de frente e o rosto de perfil ao mesmo tempo. Esses contrastes de luz e sombra. Eu adoro esse tipo de trabalho que ele cria umas zonas de sombra contrastada com as figuras geométricas e que são coisas que ele vai fazer durante muitos anos. Porque essas divisões que a gente faz no trabalho do artista, primeiro veio isso, depois veio aquilo, depois veio aquele outro. Isso é coisa de crítico, entendeu? Na qual eu me incluo. Na verdade, a gente faz essas divisões para facilitar o entendimento. Mas os artistas fazem tudo ao mesmo tempo. O da Costa era um artista que fazia vários tipos de trabalho ao mesmo tempo, né, Alexandre? Olha que lindo que é esse trabalho. Eu acho uma beleza essa zona de luz que ele coloca. Eu separei um texto do Carlos Drummond de Andrade, que ele escreveu no Correio da Manhã de 1955, que tem a ver com as cabeças ovaladas. Posso ler para vocês? Diga. Claro! Então, Carlos Drummond de Andrade, em 1955, escreveu uma matéria para o jornal Correio da Manhã. Porque ele se dirigia ao síndico do edifício Copacabana, que havia cortado o fornecimento de luz do apartamento do pintor, do Milton. Então, ele fez um artigo se referindo a isso. Talvez não seja muito do vosso paladar a pintura de Da Costa, cujas figuras humanas costumam apresentar um rosto esférico ou ovalado, e não a cara comum que ostentamos. Ponderai, entretanto, que o artista pesquisa novas harmonias de linhas e novos ritmos, e é, por sua vez, um criador dentro da natureza. E tende certeza de que os rostos diários são muito bem estruturados do que os do pintor? Tem certeza disso?
Naturalmente, ainda não analisastes a variedade de modelos e de anomalias que nos rodeiam e nas quais não reparamos por hábito. Entre elas, a forma pura que da Costa vem esboçando é talvez uma solução poética e musical para o desajustamento anatômico. Amanhã, vendo passar na rua uma jovem de rosto graciosamente insólito, exclamareis: é um da Costa. Ai, que maravilha. Ele escreveu se Cara, era referindo ao tão bom, síndico do né? prédio, né, que tinha cortado a luz. Tá? Mas vê que Ai, ele não gente, pagou, não sei. Eu me lembro que quando provavelmente eu nasci, esqueceu de pagar, né? Que ou artista. esqueceu, quando eu nasci, eles moravam num edifício em Copacabana, ali na Leopoldo Miguel com Bolívar. O edifício está lá até hoje, edifício Mascote. Mas, assim, na Pindaíba. Naquela época eles estavam numa Pindaíba boa, assim, isso eles falavam, né? E eu nasci nesse cesto de pão aí. Olha, eu vou mostrar agora um slide para vocês que é assim, em 1952, a Maria Leontina ela recebeu uma bolsa de estudos do governo francês. Então, o casal foi para a Europa. E eles ficaram na Europa 1 ano e meio, né? Uhum. O da Costa fez uma série nesse período, que eu nem vou mostrar aqui, porque a gente não tem tempo, né, É, para ver toda a obra, e é na verdade, uma série de trabalhos que é importante para ele, mas que é uma série a qual ele não deu continuidade. Mas quando ele volta, ele então vai retomar essas pesquisas estruturais dele e começa a fazer umas decomposições geométrico-figurativas, no qual a gente tem um trabalho como esse, que é maravilhoso, é né? lindo, é lindo. Esse trabalho é lindo, Denise, posso dar uma parte da foto anterior? claro. Rapidamente. Rapidamente. Essa série que ele está aí mostrando nessa foto junto com a minha mãe, é uma série que ele só fez em guaches. Só fez com a tinta guache, chamada Variações sobre Formas Lunares, 1954. E ele não passou para a tela, quer dizer, ele não desenvolveu, você estava falando do desenvolvimento, né? Ele não desenvolveu essa série, ficou só nos guaches, fez uma exposição junto com José Pedrosa na Petite Galerie, nesse mesmo ano. E eu até fiz uma música chamada Variações sobre Formas Lunares, assim, em homenagem ao meu pai. Mas, enfim, essa é uma série muito bonita também, e são poucos trabalhos também. Ele desenvolveu essa série pouco. Quando a gente fez, além dessa exposição que eu fiz na Almeida, eu fiz antes uma exposição na Caixa Cultural, e Sim, nessa exposição da Caixa Cultural a gente fez toda foi. essa série, Sim, né, tinha desse essa série, período, né? Tá. que é linda também. É maravilhosa e é muito interessante. Agora, é curioso porque ele tem sempre tanta continuidade no trabalho dele, né? Mas essa série, ela foi uma pesquisa que ele É, realmente fez e não incorporou. Bom, incorporou. eu acho que essa textura do guache, essa fatura que a tinta guache tem, acho que interessou a ele nessa fase, essa opacidade da tinta guache, né? Talvez por isso ele não tenha ido com óleo para a tela. Passado para a tela. Enfim, estava fazendo já essa série também, né? Já estava fazendo Aí isso. ele começa com essa série, É. e essa série dele, é com essa série que ele vai receber o prêmio de pintor nacional na Bienal de São Paulo em 1955. É uma série assim absolutamente maravilhosa e ele consegue uma coisa, era um momento que tinha toda uma discussão, uma briga realmente enorme entre os artistas figurativos e os geométricos. O catálogo da Bienal ele fala o tempo inteiro sobre isso, né? Tem vários textos que se reportam a essa questão do figurativo e do abstrato, Uhum. mas o da Costa ele consegue uma coisa raríssima, porque ele tem uma aceitação crítica que vai do Sérgio Millet ao Mário Pedrosa, do Flexor até o Valdemar Cordeiro, né? Uhum. Então, ele realmente consegue ter um trabalho que realmente todo mundo olha e fala: nossa, isso é muito bom, né?
Essa série é importantíssima. Tem um texto do meu pai aqui, também falando desse momento. Posso ler Maravilha. rapidamente? Claro! Então, é um depoimento também para o crítico Antônio Bento, que foi um grande amigo dele, né, desde jovem. Uhum. Pode parecer curioso ou inacreditável, mas não fui levado ao rigor do construtivismo abstrato em obediência à arte deste ou daquele mestre europeu, fosse Kandinsky, Mondrian ou Malevich. Quer dizer, não obedeci inicialmente a uma influência deliberada, do ponto de vista conceitual. O passo inicial para as minhas abstrações, as mais depuradas ou simplificadas do período derradeiro desta tendência, obedeceu na realidade a um motivo fortuito ou ocasional. Eu havia pintado um cabeçudo com um chapéu retangular. Encontrando-se no ateliê, o meu filho Alexandre, então ainda garoto, deu uma pincelada na tela, cortando o chapéu retangular com uma linha reta, imprevisível ou inesperada. O efeito em meu espírito foi surpreendente. Olhando o cabeçudo, veio-me de pronto à mente que havia sido criado um novo espaço, decorrente do impulso gestual. Mas a consequência do gesto infantil de meu filho foi fecundada para o desenvolvimento de meu trabalho imediato. Terminei me Olha, empenhando na formulação de uma pintura geométrica, pura e essencialmente construtiva. que maravilha! Quer dizer que você estava ali na raiz da questão. Bom, e isso é um depoimento dele para o Antônio Bento. Que Eu vou me manter assim, maravilha! só falo diante do meu advogado, vou me manter calado. Gente, olha que lindo ele no ateliê aqui pintando, né? É. E aí é exatamente isso, quer dizer, ele sai desse momento em que a gente ainda via, você vê nitidamente que isso é uma natureza morta, e ele vai sair para um trabalho que é um trabalho muito mais desprovido da figura, embora ele deixe um acento lírico. Não é por acaso que toda essa série é chamada de Os Castelinhos, né? Todo Era o mundo apelido, conhece o como... Castelinho era o apelido, né, do quadro. Geralmente era construção sobre fundo negro, construção sobre fundo ele dá um vermelho. nome, né? Castelinho Mas, ele era um apelido que ele chamava assim de, né? e Ele o que dava eu acho apelido aos interessante... quadros, né? Cabeçudo, não era o título do quadro, era a figura, né? Continua. Ele era uma pessoa muito lírica, eu acho, né? Ele Ó, tinha um aqui humor, outro. dizem que ele tinha um humor assim, britânico, sabe? Assim, Olha que os amigos lindo, falam. gente. Essa série é uma série gloriosa, né? Aqui eu queria mostrar que vocês se detivessem muito nesse trabalho, nessa foto, porque nessa foto, vocês podem, que é uma foto de 55, vocês veem que tem tudo acontecendo ao mesmo tempo. Vocês veem que tem essa mulher, que é o trabalho que está bem Uhum, perto dele, e ao uhum, mesmo tempo a gente tem os que ele chamava de que receberam esse apelido dos castelinhos. E aí ele vai aprimorando ele vai assim limpando cada vez mais essa alusão figurativa e chega numa série incrível que ele chama do nome da cor. Então ele faz essa série que ele chama de em azul, uhum. em roxo, em vermelho, em verde, em branco. Na verdade, ele faz uma longa série desses trabalhos, que ele faz, inclusive, maiores, menores, né? Mas quando ele Uhum. chega nesse trabalho do branco em branco, ele diz que ele chegou num ponto que ele tem um texto dele que ele diz assim: estou numa fase agora em que o caminho fechou. É como se eu Uhum. tivesse chegado a uma parede, entende? Pode-se derrubar a parede, mas não é a solução. Podemos voltar, mas de outra maneira. O mundo roda. Essa fase fechou com uma linha num quadro branco. Você não pode desligar-se do que já fez e do que vai fazer. Tem períodos de retomar o que já fez,
para recomeçar o caminho. E aí ele vai voltar para a figuração. Eu queria antes fazer uma observação para vocês que me impressiona muito nesse trabalho do Da Costa, porque esse trabalho é um trabalho que os concretistas amam de paixão, mas o Da Costa nunca se filiou, nunca quis fazer parte dessa querela, né, dos concretistas, neoconcretistas e tal. E o trabalho ele tem uma vibração da cor que faz muita diferença daquele trabalho mais chapado, né, do trabalho, da proposta do trabalho concreto, das cores puras. A cor do Da Costa tem emoção, né? O trabalho dele tem emoção. E aí ele volta para a figuração, né? Se vocês olharem com atenção, vocês vão ver que, se você olhar o chapéu dessa figura, ela é mais ou menos aquele mesmo trabalho que a gente tinha visto anteriormente. Então, ele começa fazendo essas figuras, né? E, ao mesmo tempo, esses trabalhos que ele sempre fez, né? Essas figuras em que ele vai colocando o rosto, o perfil e a frente. Só que a gente vai sentindo a chegada da linha curva, né? A gente vai esse trabalho que se chama Alexandre. Na verdade, você me contou que ele já fazia os Alexandres antes de você, né? Porque os Alexandres, como eu falei do apelido dos castelinhos, o Alexandre também era um apelido para aquelas cabeças ovaladas. Ele chamava de Alexandre porque parecia uma sanfona, o nome parecia uma sanfona. Então, ele chamava de Alexandre, mas eram também, os títulos eram figuras, né? Figura e tal. E então o nome já tinha esse nome Alexandre. E esse trabalho já é depois que eu nasci, acho que é 61. Né? Esse eu já tinha 2 anos. É 60. Eu separei esse aqui, ó. Também, esse aqui é de 59, o ano que eu nasci. Nu! Que lindo! Nu, completamente nu! Né? Mas aí ele começa a chamar de Alexandres esses meninos, né? Mas esse nome já vinha dos cabeçudos ovalados. Lindo esse. E eu sinto isso, essa chegada, né, da linha curva, né? Aqui o Galo, que é um trabalho também super interessante. Lindo. Aqui eu vou esse Galo virou marca depois, né? Carrosséis. Virou marca Olha que lindo, gente. De uma loja, uma coisa assim. Olha que lindo. Carrossel. Essa sequência dos carrosséis eu acho uma beleza, né? Aqui tem uma outra foto do Milton da Costa e da Maria Leontina. Essa foto eu que tirei. É? 1973. Eu que tirei deles. Tem um Braque ali no fundo, uma gravura do Braque, Jorge Braque. Isso é lá em casa, na casa que a gente morava, né? É lindo esse trabalho. E aí ele começa, então, a fazer as Vênus, né? Que é um grande sucesso e que até hoje tem vários críticos que não se conformam, né, com ele voltar para a figura, mas eu vejo com ele descobre o prazer da curva, o prazer da sensualidade, né? Ele deixa a curva aí. Eu acho uma beleza, olha que beleza que é esse trabalho. Né? Eu acho muito lindo. O que aconteceu, quer dizer, foi que ele rompeu com esse construtivismo, né, que foi que os críticos, né, colocaram lá em cima, muito premiado e tal. E eu acho que os críticos meio que se sentiram um pouco, como é que chama, meio traídos, né, porque ele voltou para a figura, e figura feminina que ele sempre fez e tal. Só que tem o mesmo rigor. As Vênus e Pássaros, cor da outra pintura, né? O colorido muda também, fica uma coisa mais de cores pastéis, mas o rigor é o mesmo, o rigor da fatura na tela, né? Tem um texto aqui, Denise, que eu separei um do Mário Pedrosa também, muito bom, mas tem um texto aqui que ele fala, deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente.
Bom, ele tem um texto que ele fala assim, pintura abstrata, mas acho que a essência da pintura é sempre abstrata. Expressão é coisa abstrata, não é? A abstração pode estar até na figura. Você não localiza, entende? Ele, né, disse numa entrevista. Ele Então, assim, considerava para uma um falsa pintor que pensa questão, que né? a pintura é uma fatura abstrata, no sentido que é tinta sobre tela, né, que é um fazer ali artesanal e metafísico e poético, né? Então, a pintura com as manchas e com cesanianamente é sempre abstração, né? Não é a realidade. Ele achava uma falsa questão, né, essa discussão entre abstração e figuração, porque É. para ele toda criação é uma criação abstrata, um pouco como o Da Vinci, aquela coisa da coisa mentale, né? Uhum, uhum. É. Agora, gente, aí o da Costa, aí em 87, em 84 falece a Maria Leontina, e em 85 o Alexandre, junto com o pai, faz uma exposição, né, conjunta, e depois, em 87, o da Costa sofre uma paralisia, um derrame, ele tem uma paralisia parcial e ele falece em 88. E eu queria que você falasse um pouquinho, Alexandre, para a gente dessa exposição que vocês fizeram juntos e também do seu trabalho, tá? Que eu queria mostrar um pouquinho também do seu trabalho, que é um trabalho muito interessante. Eu adoro o Uhum. seu trabalho porque ele tem um humor que eu acho tão bom você ter artistas que sabem usar o humor. É uma coisa que me agrada muitíssimo. Conta um pouquinho dessa exposição e do seu trabalho. Humor no fundo, eu sou um comediante, um palhaço, né? Assim, então, assim, o humor é muito importante. Assim, eu acho que a ironia, o Também humor, eu acho. acho que a pintura do meu pai tinha humor, a da minha mãe também tinha humor. Eu acho que o humor faz bem para a alma, né? O humor Com certeza. sabe, aquela fagulha que ilumina, sabe, o trabalho. Então, assim, como artes plásticas, artes visuais, tem uma coisa um pouco sisuda, às vezes elitista, né? O humor, como também no Uhum. teatro, o humor também não é, às vezes não é visto como assim, o drama, né, ou a Bem, tragédia é não é mais bem. importante do que o humor, né? Então, assim, nessa exposição Encontros, foi na Petit Galerie, do Franco Terra Nova, foi muito bonita, porque ele abriu a galeria para fazer uma coletiva com vários artistas, em homenagem a Maria Leontina. Né? Tinha alguns quadros dela, e tinha um quadro do meu pai, tinha uns desenhos meus, tinha Wilson Pirante, bom, era uma turma enorme, Suede, e foi muito bonita essa exposição. Foi em 85, né, que você falou. Uhum. Enfim, bom, assim, sobre o meu trabalho, assim, Vou mostrar um eu, aqui, olha. eu sou muito multifacetado, de certa forma, porque eu faço teatro, faço música, faço artes visuais, né, poesia, cinema, né? Então, assim, tudo que eu faço tem humor. É sutil, mas tem que ter Uhum. humor, tem que ter. Então, esse trabalho aí foi feito agora na fase pandêmica, né? Pandemoniacamente pandêmica, e, e é uma série que eu comecei a fazer em 1987, chamada Desenho Também És Cultura. O disco vinil, na década de Uhum. 70, vinha escrito atrás, né, na contracapa, Disco é Cultura. Né? E aí eu peguei Me lembro esse disso. disco é cultura, desenho também é cultura, porque tem sempre uma tridimensionalidade nesses desenhos. Né? São desenhos, às vezes, Uhum. sobre lixa, às vezes sobre papel, às vezes sobre papelão e tal, cartão. E é uma série que eu continuo. Em 2019, ano passado, eu voltei nela com essas caixas, com essas embalagens que são abertas, coladas, interferidas em cima delas, com objetos também, às vezes, colados. São assemblagens, né? Mas Uhum. sempre tem uma caixa de remédio ou de produto aberta pelo avesso, e aí eu interfiro por dentro
desse desenho também a escultura, né? Isso é uma das coisas. Eu faço também poesia visual, poemas objetos, poesias gráficas, Nossa, eu vi o enfim. material que você me mandou, maravilhoso. Nossa, tem É, uma eu série tenho dois livros de interessantíssima. poesia visual. Tem o Adjetos, que são objetos que eu fiz música para eles. Tem dois livros de Uhum. poesia visual, o Tecnopoética, e um O e-book. Tecnopoética é maravilhoso, gente. E um e-book que chamado Autopoese, que eu também fiz várias exposições com esse nome. Está só em e-book, está na Amazon, né? Uhum. E é continuação, são outras poesias visuais que não entraram no Tecnopoética, mas é um trabalho que eu venho fazendo desde final de 90, 2000. Uhum. Maravilhoso. Olha, gente, a gente combinou que a gente vai encerrar a nossa live com o Alexandre tocando uma música para a gente que eu já ouvi antes e que é maravilhosa. E olha, eu recomendo vocês. Eu já conheci o trabalho do Alexandre, mas fazia tempo que eu não via. E por conta da nossa live, ele me mandou uma porção de material para eu ver. Nossa, é muito bom o seu trabalho, Alexandre. Muito Muito obrigado. bom. Eu adorei ver o trabalho e eu queria que você repetisse para o pessoal onde que eles podem olhar esse trabalho. Você falou que está na Amazon, o Não, e-book. então, não, esse e-book está na Amazon para comprar, né? 19,57 e tal. Chama-se Hum, Autopoese. Foi lançado em 2017 pela editora Lacre. uhum, Os outros livros foi pela editora Sete Letras, estão nas livrarias e tal. O álbum Antimatéria está em todas as plataformas digitais, né, musicais, Spotify, etc., pela Universal Music. Antimatéria são 13 canções autorais, todas letras e músicas minhas. E eu vou cantar para vocês o Antimatéria, que é a música que abre o álbum. Que horas são? Já tá na hora, né? pode Já está na tocar, hora porque de daqui a pouco a acabarmos? gente tem que encerrar, Vou para fazer poder então. gravar para vocês. Então, vocês têm no YouTube também o Antimatéria, dá para ouvir todas as músicas de graça. Arte é grátis, né? Tem humor e graça. Arte tem graça. Vamos lá, Antimatéria? Vamos antimatéria, que é uma delícia, gente. Prepare. Somos feitos de moléculas, partículas de matéria. Ao se perceber o tamanho, é que se vê a miséria. A dimensão de um espaço depende do recipiente. Dentro dele, quando falta ar, dentro dele, quando falta, o grito é insuficiente. Dizem que dois corpos não ocupam o mesmo lugar. Não sabem que a antimatéria é o negativo do ser no estar. Átomos e antiátomos juntos não vivem, não. Dão origem a raios e fótons, se aniquilam numa explosão. Uma mini fração de matéria foi o que sobreviveu, criou esse amplo universo que a ciência ainda não absorveu. Se a velocidade da luz é o seu movimento, se liga porque só há tempo no lapso do pensamento. Antimatéria é o seu oposto, deve ter o mesmo gosto. Tem potência de bateria, 1 grama gera energia, uma megalópole por um dia. Dizem que dois corpos não ocupam o mesmo lugar. Não sabem que a antimatéria é o negativo do ser no estar. Se a velocidade da luz é o seu
movimento. Se liga porque só há tempo no lapso do pensamento. Antes bateria. Muito bom! Ai, Ale, olha, foi maravilhoso poder conversar com você sobre sobre o Milton, que é incrível, mas nós vamos fazer, gente, vocês aguardem a gente, porque nós vamos fazer uma só sobre a Maria Leontina, porque ela é uma Vamos, com o maior artista prazer. espetacular e a gente, então, tem que também prestigiar o trabalho dela, que é um trabalho incrível. É um trabalho completamente diferente do da Costa e que tem uma pegada, nossa, aquele trabalho que eu mostrei na live lá da Fundação Edson Queiroz, nossa, eles têm uns trabalhos da Leontina que Sim, são lindo, incríveis. é. Aquilo deve ser década de Gente, olha, 60, né? Final de 60. eu, infelizmente, vou ter que encerrar para poder gravar, tá? Agradeço demais a tua participação, Alexandre. Foi uma delícia e vamos fazer uma da Maria Leontina em breve. Tá Vamos, bem? Denise. Obrigado Muito pelo convite obrigada. também, Almeida e Dale. Denise, obrigado. Obrigado a todos que entraram. Beijo para todos. Beijo para todo mundo. Gente, muito obrigada pela participação. Até a próxima live. Tchau.